Vascaíno! Fala galera do Comentaléu, saudações vascaínas, está entrando no ar o seu Notícias do Vasco, Notícias do Gigante, para deixar você, torcedor, muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco. Vamos trazer informações exclusivas, vamos falar sobre Nenê. O que é que tá faltando para esse jogador vir? A gente vai trazer os detalhes aqui. Olha, falta algumas coisinhas aí, vocês vão saber as exigências também do Vasco e do Nenê. A gente vai falar nesse vídeo aqui sobre tudo isso. Vamos falar também sobre Diniz. Olha, o treinamento do Diniz, segundo informações que eu fui apurar, tá sendo exaustivo, tá sendo um treinamento que tem muita esperança. Tomara que o Vasco consiga imprimir dentro de campo que está treinando. A gente vai falar sobre isso, sobre os treinamentos. Vamos falar também sobre a apresentação de Valber e Diniz. Vamos trazer também a informação do Vasco sobre público. O Vasco deve se manifestar, a gente vai falar sobre isso. E vamos trazer também uma informação importante. Você sabia que o Vasco é um dos mandantes, um dos melhores mandantes da Série B 2021? Você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo. Então, sobe a vinheta, que depois da vinheta vai ter muita informação. A gente vai falar também sobre base, hein? Diniz está de olho na base do Vasco. Sobe a vinheta. Fala, torcedor, estamos iniciando o nosso vídeo. Eu vou logo falar, vou fazer rapidinho os recados que eu tenho que dar, porque esse vídeo está recheado de informações. É aquele vídeo, meu torcedor, que você tem que assistir do início ao fim, para depois não ficar comendo mosca e não saber das informações, porque tem informação do início ao fim do vídeo. Então assiste até o fim, compartilha com seus colegas, seus amigos vascaínos, para que mais pessoas possam ter acesso. E deixa seu like também, que é muito importante, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, tem informação e posso mandar para mais vascaínos. Antes de iniciar o nosso vídeo, venho agradecer a você que está dando essa moral enorme a gente. Muito obrigado, viu, torcedor vascaíno? Como eu sempre digo, o torcedor vascaíno é o principal combustível do Comentaléu, para que a gente esteja no ar, para que a gente traça informações, para que a gente vá apurar. Então, muito obrigado pela essa moral que vocês têm dado a gente. E para você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou. Ah, meu amigo, tá vendo esse botãozinho que tá vermelho aí? Se inscreve. Por quê? Primeiro que você vai assistir esse vídeo, você vai saber por que eu tô dizendo para você se inscrever. Porque aqui você fica muito bem informado, a gente dá opinião, a gente traz informações, análises. Tudo aqui no nosso Comentaléu é a casa do Vascaíno. Seria um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Agora vamos ao vídeo, vamos às informações, porque como eu falei, do início ao fim tem informações importantes. Então fica ligado, bota seu fone no ouvido se estiver assistindo no celular, aumenta a TV, bota um fone aí no seu computador para você poder entender e assistir aqui e saber as informações do Vasco da Gama. Então vamos atualizar? É o seguinte, primeiro eu vou começar com o quadro de notícias rápidas, aquelas notícias que a gente traz para você rapidinho aqui. Primeiro, o Vasco está na expectativa aí da questão do Miranda e já espera uma possível punição preventiva do jogador. A Conmebol ainda não se manifestou e como falou Alessandro de Pássaro hoje na entrevista coletiva antes do Valber. O Vasco espera aí entre 15, 2, 20 dias até 2 meses para saber qual será aí alguma punição que a Conmebol dará ao Vasco, mas o Vasco mantém a sua opinião firme de acreditar no jogador Miranda. Outra informação muito importante, você sabia que o Vasco é um dos melhores mandantes da Série B 2021? Pois é, o Vasco é o segundo time com mais vitórias e melhor desempenho na Série B 2021, ficando atrás somente do Botafogo. Isso é importante, porque o Vasco tem quase aí 8 jogos dentro de casa e se somar os pontos em todos esses jogos, o Vasco consegue sair. Tá passando aí na tela e você tá vendo aí a quantidade de jogos que o Vasco ganhou dentro de sua casa. Então o Vasco é um dos melhores mandantes dentro de São Januário na Série B 2021. E é o seguinte, vamos falar, né? Daqui a pouco a gente vai falar de Nenê, viu? Não sai daí não, porque a gente vai trazer detalhes aí dessa negociação de Nenê com o Vasco da Gama. É o seguinte, o Vasco apresentou aí hoje Fernando Diniz e Valber e o que é que acontece? O Valber se mostrou meio introvertido, né? Teve muito meme aí e tudo mais, mas é um jogador que mostrou que é um jogador muito humilde, né? Veio de lá da Paraíba, um jogador que eu gostei do estilo, né? Já vou logo dizer, antes do cara jogar, já gostei da forma que ele falou, da humildade do Valber, né? O Valber que foi apresentado pelo Vasco, explicou por que era reserva, né? Segundo ele, é difícil você mexer num time quando o time tá bem, numa zaga quando tá bem, e o Paulão e o Marlon se afirmaram, e por isso ele explicou aí que isso fez com que ele não tivesse tanto espaço na equipe do Cuiabá. Explicou que quando chegou o primeiro convite do Vasco da Gama, que ele nem pensou 2 vezes, que é um sonho de criança jogar no Vasco da Gama. E citou a Paraíba, né? Na Paraíba tem muitos torcedores vascaínos, para que ele pudesse tomar essa decisão de vir para o Vasco, e se definiu como um jogador de bom passe, um jogador que tem passe para quebrar linhas e um bom jogador no 1 contra 1. Aí que virou meme, né? Porque ele falou que no 1 contra 1 é excelente.
é um cara que joga muito bem também no 1 contra 1, né? Um cara que gosta de jogar muito, né? Essa questão do corpo a corpo, ele tem esse jogo dele, né? Ele gosta de fazer esse jogo. É um jogo que interessa, e o Valber aí apresentado ao Vasco, que está à disposição do Diniz, né? Quem sabe pode ser titular contra o CRB, né? Vai que sai alguma punição pro Miranda aí nos próximos jogos. Outra questão, Diniz também foi apresentado, muito humilde, não prometeu nada ao torcedor além do que ele pode fazer, que é o trabalho. Falou que o Vasco que ele não está no time de Série B, ele está no Vasco da Gama, e afirmou que vai a confiança no seu elenco, né? Diz que tem um elenco muito qualificado, e afirmou também a confiança no seu trabalho. Trabalho esse, gente, que vem sendo muito elogiado dentro do Vasco da Gama. Conversei com pessoas próximas, pessoas que também fazem parte aí dessa questão do Vasco, o staff do Vasco, e vem falando muito, né, sobre o trabalho de Diniz, né? O Diniz fez hoje um treinamento de 3 horas e meia, começou às 9h30, e aí ele começou fazendo o seu trabalho, e olha, eu posso dizer uma coisa a vocês, até atrasou a entrevista coletiva, né? O Alexandre Pássaro explicou, de 3 horas, né, de duração esse treinamento do Diniz. E olha, o Diniz treinou exaustivamente o toque de bola. Pediu muito aos torcedores, aos jogadores, concentração máxima na transição ofensiva. Treinou também exaustivamente, por diversas vezes ele repetiu a pressão no time, né? A pressão ofensiva do Vasco, pressão no sistema defensivo do time adversário, fez aquele famoso losango que ele faz de marcação, né? Que os jogadores vão para cima, e ele treinou isso exaustivamente, a repetição. Como a gente já tinha informação, né, de alguns jogadores que falavam que o treino do Diniz é mais pesado do que o jogo. Então o Diniz fez um treino de muito acerto, orientou jogadores, inclusive jogadores da base, né? Bruno Gomes, orientou também o próprio André e o Caio Lopes na questão da marcação, e pediu o tempo todo aos jogadores agressividade, vontade de marcar, fome de bola. Isso foi um dos pedidos do Fernando Diniz. Eu já estou com Lisca de novo na cabeça, mas é muito recente. Mas enfim, Fernando Diniz fez um trabalho aí de muita exaustão. Também trabalhou a parte física foi muito bem trabalhado. O treino foi dividido, como é com o Diniz, né, em 3 partes. O treino físico, o treino em campo reduzido, né, onde os jogadores treinam passe rápido, já que é uma coisa que o Diniz gosta, né, um passe rápido para sair e quebrar linhas, e também esse treino aberto, onde ele fez aí várias situações de jogo, acertou algumas coisas na defesa, acertou algumas coisas em transição ofensiva. Então o Diniz aí fazendo um bom trabalho, e a galera que está trabalhando com ele tem gostado, né? Isso eu estou falando porque eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão gostando do trabalho do Diniz. Vamos ver se isso vai funcionar dentro de campo. Agora vamos para o assunto que eu acho que 99,9% das pessoas que estão aqui vieram ver isso, que é o Nenê. É a pergunta que eu mais recebo no canal Comenta Léo nos últimos dias. Na última semana Nenê vem, Léo, e a situação do Nenê? E olha, fomos aí em parceria com algumas pessoas, né, procurar informações. Netflu, né, que é um dos sites que tem como portal do Fluminense, né, que traz informações do Fluminense, também foi apurar lá no Fluminense. O próprio blog do PVC também foi apurar lá, que vai passar aí na sua tela, que é o seguinte. O blog do PVC trouxe essa informação, né, que também está no GE, que o Vasco e o Nenê já tiveram uma aproximação. Mas é o seguinte, o Vasco só conversará com o Nenê após uma rescisão de contrato entre ele e Fluminense. O Vasco não quer negociar com o jogador ainda tendo contrato em vigor com o Fluminense. E aí ficou uma dúvida, né? A gente já sabe também que o Fernando Diniz aprovou, viu? O Fernando Diniz aprovou a contratação do Nenê para hoje. E aí ficou uma dúvida: o que é que acontece do lado do Fluminense? O que é que acontece do lado do Nenê? E aí o Netflu trouxe essa informação também, foram competentíssimos procurar essa informação, e a gente também foi para complementar essa informação também do Netflu. E é o seguinte: Nenê está disposto a voltar ao Vasco da Gama, sim. O Fluminense também está disposto a liberar o jogador. O que é que falta então para que aconteça qualquer que seja a negociação? Primeiro, o Fluminense diz que espera aí qualquer comunicado formal, tanto do Vasco quanto do jogador, para que ele possa dar início a uma rescisão amigável com o jogador. Então, nesse caso, o Fluminense não iria dificultar a situação entre Vasco e Fluminense. E o que é que tá pegando, Léo, então, para que o Nenê não venha para o Vasco? Aí é que vai pegar, meus amigos. O Nenê fez algumas exigências, né? Ele tem algumas exigências. A primeira é a seguinte, inclusive o Netflu foi lá apurar isso também. Ele quer a garantia de salários em dias. Ele tá meio reticente porque já passou pelo Vasco, teve a situação de salários não em dia. Ele quer a garantia de salários em dia. Quer um plano de carreira para ele encerrar sua carreira no Vasco da Gama. Ele já está pensando nisso.
por isso ele também quer um seu plano de carreira, para que possa ser posteriormente um diretor, poder trabalhar numa direção, um jogador que se dedica muito, quer trabalhar com futebol. E outra coisa também que ele quer muito entender qual o desejo do Vasco. Ele não quer ser um jogador que não tem um projeto. Ele quer entender que o Vasco está fazendo de tudo para subir para a Série A. Ele quer que o ano que vem o Vasco jogue uma Série A, não quer jogar 2 vezes essa Série B 2 vezes seguida. Então aí está nas mãos do Vasco e do Nenê. Ao que tudo indica, Fluminense não será um empecilho para liberar o jogador. E a gente vai ver aí nos próximos dias o que é que vai acontecer. Fernando Diniz aprova o jogador, aprova o nome. Lembrando que ele pediu o Nenê no Fluminense, mas infelizmente 4, 5 jogos depois que o Nenê chegou ele foi demitido. Mas é um treinador aí que gosta muito do Nenê e já aprovou seu nome. Anteriormente, Lisca teria aí recusado o nome. Isso já foi confirmado de dentro do Vasco. E sim, o Lisca recusou o nome do Nenê para uma possível contratação. Então aí, está nas mãos do Vasco. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se Nenê e Vasco vão entrar dentro de um acordo para que o jogador possa vestir a camisa do Vasco ainda este ano. Então, é isso tudo, atualizando vocês sobre essas informações do Vasco da Gama. Qualquer nova informação a gente traz aqui para vocês e deixa vocês muito bem informados. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo e aquele abraço.